Agora sim, hein? Todo mundo aqui. Eu também aqui. A doutora Ruane tá mutadinha, viu? É só clicar, vamos ver. Bom dia, Aê, você tá me arrasou. ouvindo? Tô te ouvindo, arrasou. Tá melhor que eu, mexe melhor que eu na plataforma, viu? Tá louco. Esse fone é meio ruim, não sei se tá funcionando. Você tá bem? Tudo bem, e você? Também, tamo vivo, né? Tamo com saúde. Gente ruim tá cheio, mas o bem sempre vence, não é verdade? É verdade. É, o bem sempre Graças a vence. Deus. É, e, e, Vamos e firme. quando alguém às vezes quer apagar teu brilho, que eu vejo que você é uma pessoa que tem brilho, né? A gente vê que você tem uma áurea do bem. Não deixa não, sabe? Pensa em outra coisa, pensa na família. Porque tem gente ruim, tem gente que. É igual aquela história, né? O Kiko tinha inveja do Chaves, né? E o Chaves era morador de rua, né? Então, né? Né? E a vida do que era tão boa, né? Né? Então, assim. Ganha um amigo Que aqui. bom, que, Mais que um professor, que você ganha bom, um que amigo aqui. bom essa reunião. Eu admiro muito seu trabalho, professor. Ah, Até chamando de professor, porque fica à vontade. faz pouco tempo que eu estou tentando trabalhar com esse tema da uso capião e só foi possível alguns resultados positivos pelos vídeos que você tem liberado, gratuito no YouTube, pelos seus vídeos lá no Instagram. Então, deixa eu só tirar esse fone aqui que eu acho que Tira, fica à vontade. tá funcionando. E você sabe, doutor, eu falo isso do mal, do bem, porque, nossa, eu acho que eu já fiz tanto trabalho voluntário, aulas voluntárias, né? As mentorias que eu peço, solicito e fico à disposição para ajudar os advogados. E tem gente ruim, viu? Mesmo, mesmo eu fazendo parte, né, de comissões da UB, tudo, como tem gente ruim. Teve um advogado recentemente, fez uma representação dizendo, o professor Júlio, ele fica falando que é professor, ele não pode falar isso, porque ou ele fala que é advogado, professor, não tem nada a ver, eu sou professor raiz, né? E essas maldades que faz, tudo é arquivado, a pessoa passa vergonha, mas você vê como tem gente doente, né? Não focado no próprio trabalho, né? Porque a gente tem Complicado. tanta coisa para resolver na vida, a pessoa fica criando problema, né, onde não tem. E aí nós fomos estudar, minha equipe foi me ajudar aqui a estudar o perfil do rapaz. Nossa, completamente maluco. Ele reclama de todo mundo, do porteiro, do lixeiro, do delegado, do juiz. Fez a ação do Bolsonaro, sabe? Uma pessoa totalmente desequilibrada. Eu falo pra minha mãe que a gente vive numa bolha. E a É, gente conhece pessoas boas, mas que o mundo tá cheio de gente maluca tem. mesmo. Eu Mas diria quando que a gente tem é, essa experiência, a gente percebe eu diria que é os dois lados psicopata da mesmo, linha. é tipo narcisista, né? É. Uhum. E aí o cara, o sujeito, às vezes imagina eu falo sempre assim, né? A pessoa já é assim por natureza. Se der um cargo para ela, doutora do céu, não é? Deu OAB na mão dela, ou um cargo, ainda mais dentro da OAB voluntário, nossa senhora, né? Ela já... Não, e cara, falou de cargo público, tem tanta gente que acaba atrapalhando, né? Eu acho que eu até pensei de comentar isso com você, como a gente encontra pessoas, não sei, nos cartórios, né? Que, não sei, parece que sobe na cabeça, que Psicopata, né? Psicopata. não. Doutora, você sabe que o ser humano é muito maluco. Eu sempre escrevi muitos livros de direito, né? O livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário é o meu. Mas eu não sei se eu estou ficando velho, eu já tive um infarto. Eu comecei a escrever uns livros. Você vai ver como aguentar a pressão na advocacia. Eu trago com muito amor aquilo que eu sofri, noites que eu não dormi, o que me ajudou, né? Eu falo de religião, falo de remédio. Então eu estou trazendo isso, porque eu falo, não, eu vou embora, mas pelo menos eu vou ajudar muita gente. E eu estou escrevendo um livro também que chama Psicopatas na Advocacia. E eu falo do perfil de algumas pessoas que são psicopatas, né? Verdadeiros psicopatas, né? É fogo. Faz parte. Eu tenho um pouco de dificuldade de ir nos eventos da OAB e interagir por causa disso, né? Então, eu estou tentando, né, estou trilhando a minha carreira profissional, mas eu vejo uma dificuldade, sabe? Não sei se a minha cidade é do interior, e aí aqui todo mundo que tem sobrenome tem uma porta aberta. E quem Entendi. não tem sofre um pouquinho, Mas sabe? eu tenho uma notícia boa para te contar. Se a doutora investir mais no seu Instagram, no seu Facebook, sabe? Eu acho que dá muito mais resultado que a OB. A OB lá atrás, eu ainda dou algumas palestras para a OB, mas hoje mais pelos alunos, dependendo de quem me convida. Mas muita coisa eu cortei.
Por quê? Porque a OB, hoje eu vejo que o cliente mesmo, ele olha, você faz parte da comissão tal de OB? Ah, tá, muito obrigado. Ele já te enxerga como uma pessoa preguiçosa, política, não atuante na advocacia. É muito triste falar isso, mas hoje você fazer parte de um cargo, uma comissão da OB voluntário, ele é mais negativo do que positivo. Eu não sei se a doutora já sentiu isso, mas... Eu sinto dificuldade de entrar lá, sabe? De me tornar um membro. Eu acho que eu pedi para entrar na comissão, não sei, umas 6 vezes. E eles não aceitaram meu pedido, ninguém me deu um retorno, que se precisava fazer alguma coisa. É uma panela, né? É uma panela que não deixa. Na verdade, eu só consegui fazer parte depois que eu já tinha ficado conhecido por causa dos livros. Porque aí, o que acontece, doutora? Aí eles não estão... Não é o Júlio que eles estão aceitando. Eles estão aceitando a imagem do professor Júlio para vender a imagem, né? É que nem palestra. Hoje, quando você me chama para dar uma palestra, eu vou, por você eu vou. Mas dependendo de quem me chama, eu já não vou. Porque já me usaram. Olha, o professor Júlio está aqui dando palestra, mas lembrando, gente, votem em mim. Sabe uns negócios assim que você fala, meu Deus do céu, doutor. Eu tenho bastante dificuldade, sabe? Eu sei. Mas, enfim, Ó, tem foca. muita gente boa também. Tem muita gente boa, tem. O bem sempre vence, tem mais gente boa do que gente ruim. E foca na sua carreira, não foca na OB. Sua carreira, viu? Não, assim, sabe, quando eu parei de achar que eu tinha que me entrosar e comecei a focar no meu resultado, parece que a coisa tá melhor. No passado, quando não tinha as redes sociais, eu acho que era um caminho, sim. Hoje não, hoje é melhor você, talvez, a doutora escrever um artigo numa revista, talvez escrever um artigo num jornal da cidade, sem ganhar nada. Troca serviço, sabe? Ó, vocês não me pagam nada, mas eu também não pago nada. Doutora, é muito mais vantajoso do que você ficar, às vezes, entrando no meio político e reuniões que não sai nada. Eu fiz parte de comissões, presidência, mas eu saí de todas, né? Hoje eu fico só nos grandes nomes do direito, algumas por fora. Por quê? Porque chegava lá, nada saía. Era para tomar Coca-Cola e comer coxinha. Eu adoro tomar Coca-Cola e comer coxinha, mas eu como em casa, né? Ou com os alunos batendo papo, né? Ainda aqui pra mim é perto, mas você tá em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo. E é tudo mais longe, né? Fica mais difícil. Ó, ganhei um amigo aqui. Sempre que você tiver numa situação, precisar de um conselho, uma ajuda, uma parceria, uma defesa, um parecer, eu tô aqui. Eu falo que a gente, juntos, nós vamos brigar contra o mal, sabe? O mal ele vem para nos animar, vem advogado às vezes querendo te ofender, você fez a ação errada. Não, você me chama, nós vamos parecer. Ou seja, o mal a gente não gosta de guerra, mas o mal tem que ser enfrentado, senão ele domina, né? A gente não pode se calar, né? É verdade. Conta comigo, doutora. E esse quadro bonito atrás da doutora aí, parabéns, hein? Você que pintou? Minha mãe que fez. Que lindo, é uma artista, né? É uma artista, hein? Meu Deus, arrasou, hein? Isso é uma orquídea, né? Tulipa. Eu não sei, mas ela faz. Acho que tem 2, né? Nossa, linda, hein? Mas ela gosta de fazer. Mas a gente já tá falando de um alto nível de artista, hein? Vou falar pra ela. Tá bom. Fala que o professor Júlio mandou um elogio. Falou que adorou o quadro dela. Professor, posso... Pode. falar das minhas dúvidas? Conta comigo. Então, eu peguei de um colega que trabalhou comigo, né? Ele queria fazer a campeão. Eu sei que a gente nunca pode, né, dar o sim para o querer do cliente, né? Mas, enfim, é um imóvel de herança. E aí a coisa complicou, né? A gente, até um certo tempo, foi fluindo bem, fizemos notificação via correio e aí ninguém respondeu. Então, assim, foi confirmando a tese, não, né? O que ele tinha me informado, de que ninguém estava interessado em resolver essa questão de inventário, né? A gente tem até uma ata sobre uma conversa dele com os familiares, pedindo documentos, e ficou por isso mesmo, ninguém fez. E passou-se os 15 anos e entramos com um pedido extrajudicial no cartório. O senhor já tinha alertado que era melhor não, mas mesmo assim ele quis, né? Porque ia economizar tempo se desse certo. Mas aí um dos herdeiros fez uma contestação, eu coloquei ela aqui, não sei se o senhor consegue acessar. Consigo. Você tá craque na plataforma, você tá melhor que eu. Aqui, ó, deixa eu já abrir aqui, ó. De contestação, e aí, claro, o cartório não pôde seguir, né? Esse foi o requerimento que eu mandei pro cartório, e aí a contestação é outro documento.
documento que eu coloquei. E era até a dúvida maior era sobre esta carta. O quanto ela pode me prejudicar, porque o meu cliente quer seguir com o campeão no judicial agora, né? Tá. E aí eu queria saber o quanto essa contestação me ajuda e o quanto ela me atrapalha. Se seria viável levar ela, né, como documento para o fórum, para o juiz, ou não, ou deixar, não apresentar, deixar, ver se eles vão fazer a contestação, né, entrar com o advogado, ver como é que vai ser. Porque a gente teríamos 2 herdeiros, um faleceu, e as filhas desse falecido não tem interesse, não entraram em contato, parece que até falaram para esse outro herdeiro que abre mão, que não querem saber de nada, mas aí tem esse irmão que se opôs. Doutora, a doutora consegue mandar para mim esse documento? Esse da contestação? Pode mandar para mim no WhatsApp aqui que você falou com a Camila. Tá, vou mandar só um pouquinho. Deixa eu pegar o celular. Assim, uma questão bem familiar, sabe? Porque acho que ele veio aqui primeiro e depois ele foi ao cartório. E aí ele falou muito mal do irmão dele pra mim. É fogo, né? Falou muito mal, contou muitas histórias de família, sabe? Eles são 2 idosos. E aí, depois essa carta também é o que no geral ele tá falando mal do irmão dele, né? Falando que o irmão dele é sem vergonha. Mas aí ele dá umas afirmações ali, assim, de que ele tá lá há muito tempo e que, por exemplo, ele se posicionou como dono daquele imóvel desde o falecimento do pai. E aí não sei se isso é positivo ou se é negativo. E o cliente da doutora quer fazer ele quer regularizar, né? Ele quer seguir. Quer E aí o seguir. que acontece? Na verdade, são 2 propriedades. Aqui ele mora em uma e é essa que ele quer regularizar. E são propriedades no centro dessa cidade. Então, no IPTU está ali com um valor de 700 mil, mas o valor de comércio deve estar entre 1 milhão, 1,5 milhão. Então, né, vai ter um imposto oneroso. E aí, que acho que foi por aí que ele veio me procurar para fazer o capião. Acho que por esses motivos. Eu sei que não são os motivos certos, mas foi isso, né? Mas tá. O que ele fez aqui foi uma peça impeditiva de uso capião, que inclusive pouca gente sabe que existe até. Essa peça impeditiva, ela é para criar uma confusão no cartório. Você pode fazer o protocolo digital, você pode fazer o protocolo físico, me parece que ele fez físico. É só para o cartório, não registra nada aí não. E você está querendo criar uma dificuldade, né? Você quer que o cartório não registre nada. Isso não impede fazer uso capião nem extrajudicial. Ele dificulta, porque se pegar um registrador que tem uma cabeça mais fraca, mais conservador, às vezes ele deixa de fazer. Ele acaba, na verdade, negando, né? Ele fala, é litigiosa a situação, vai fazer no judicial. Mas nesse caso, não limita, não vai atrapalhar. Um ponto importante aqui, a doutora tem que fazer judicial. Chegou a hora de fazer judicial, né? O caso já era judicial. No judicial, o que a doutora vai fazer? Vai apontar a súmula 237 do Supremo, porque se ele fez isso no cartório, é sinal que no judicial ele vai também apresentar, né, uma contestação, ele vai se opor como terceiro interessado. Então eu oriento a doutora a fazer o quê? Faz o uso capião judicial, mas esse uso capião judicial, o que é muito importante a doutora fazer? Pelo tempo de posse, usa o artigo 1238 do Código Civil, artigo 1238 do Código Civil. Esse uso capião vai ser chamado uso capião, ação declaratória de uso capião. Não deixe de usar o nome declaratória, porque a ação de uso capião ela é uma ação declaratória, né? Muitas vezes a gente usa como uma ação aparentemente como litígio contra alguém, não é. O uso capião não é contra ninguém. A ação de uso capião é totalmente declaratória. A gente quer o quê? O reconhecimento da posse, mas pacífica, animus doni, e a homologação desse direito. Então, o nome da ação fica Ação Declaratória de Uso Capião Judicial Social. Porque ele mora no imóvel, né? Sim. Então, mora, já exerceu atividade comercial lá, porque ele trabalhava com umas peças de concreto. Então, todo mundo lá conhece ele. Inclusive, quando eu fui pedir
fiz um documento autônomo para os vizinhos, né? Os confrontantes assinarem que não concordavam com a metragem lá da planta e do memorial. Tem um prédio do lado, né? A síndica falou, nossa, mas eu tinha certeza absoluta que esse terreno era dele. Eu falei, não, mas é dele, a gente só tá fazendo a regularização, né? Então, assim, as pessoas nem sabem que existe esses outros herdeiros. Inclusive, nesse documento ele fala de 2 casas, mas essas 2 casas eram na época que os pais moravam lá, né? Então, ele já desmanchou, já fez de alvenaria a casa, né? Então, ele já fez mudanças, assim, e ele nem sabe, porque ele nunca mais foi lá. Mas ele tá criando essa dificuldade, né? Não, vamos fazer isso, vamos fazer. Acho que o grande segredo desse usucapião vai ter que ser judicial. Então, a ação de usucapião judicial extraordinária social, esse é o nome. A fundamentação é o artigo 1238 do Código Civil e o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse usucapião, a doutora faz o quê? Trabalha em preliminares, antes dos fatos, né? Então, preliminar 1, justiça gratuita, se for o caso. Prioridade processual, se for o caso, por causa da idade. Preliminar 3, da localização e descrição do imóvel. Preliminar 4, né? Do pré-questionamento, o direito dele é notório. O direito é notório, então, caso ocorra qualquer situação de improcedência do pedido, cabe recurso especial extraordinário. Então, vamos bater nisso. Depois entra... Ele quer ir até o fim. Ele falou nem que você tem que levar lá pros ministros. Agora eu vou até o final. Não, a doutora pode trabalhar muito bem isso. Já pré-questiona na inicial. Não precisa ser um pré-questionamento feito no embargos, né? A gente está acostumado fazendo embargos. Não, faz um embargos não. Feito isso, o que dá para a gente fazer também? Explorar muito a posse, mas pacífica, animus domini, bater muito nisso, né? Falar que a posse é exclusiva, que a gestão é exclusiva, usar a súmula 237. Lá nos pedidos, a doutora também separa dos pedidos preliminares, dos pedidos de fato. Se a doutora fizer a peça, a doutora pode mandar por WhatsApp, eu olho, e tem gente que prefere marcar a mentoria e manda a peça antes, porque eu abro a peça aqui, a plataforma dá para abrir dos 2 lados, né? Eu abro e vou ajustando e conversando, te explicando para ratificar e retificar. Também ajuda assim, que é muito legal quando tem essa oportunidade. Doutora que sabe, eu tô aqui para te ajudar com muito carinho, tá? Esse caso aqui também, doutora, eu oriento fazer o pedido da averbação premonitória. Averbação... Eu não sei o que é, professor, você pode me... Claro. O que é a averbação premonitória? A averbação premonitória, nós vamos pedir que o juiz ou juíza espeça um ofício e envie para o cartório. E aí o cartório vai fazer uma averbação na matrícula. Ah, tá. Isso é legal porque gera publicidade, né? Ele vai colocar na matrícula que eles estão nesse processo, que eles estão litigando? Ele vai colocar na matrícula que existe um processo de usucapião em andamento. Uhum. Tá. Ou seja, não seria um litígio, mas seria um informativo, né, da existência desse usucapião. Entendi. Professor, o que eu ia te perguntar também, você acha que eu devo colocar esse documento no processo? Essa contestação ou não? Essa carta dele? Porque, Não, na verdade, ele não faz isso não. Não faz não. Sabe por quê? Porque eu falo com menos é mais. O usucapião, a gente ficar contando história ruim, direito das sucessões, sabe? A gente acaba atrapalhando. Você coloca uma carta dessa, pega um juiz maluco, compra a ideia que, posse não é mansa e pacífica, você entendeu? Então não entra nessa não. Ou seja, é um ato extrajudicial. Então não tem nada a ver com o processo, você não é obrigado a levar para o processo. Tá. O que eu ia te perguntar também, eu tenho, o IPTU tá no nome dele, peguei uma certidão lá na Copel, que ele já tá lá, eu acho que foi bem no mês seguinte aos falecimentos que ele teve que ligar a luz, ou em poucos dias, tudo no nome dele, então acho que tem provas assim, né, acho que materialmente falando, legal pro processo, né, e aí eu tenho dúvidas sobre testemunhas, se eu devo anular e que perguntas normalmente eu devo fazer, como vai ser essa audiência se tiver com outras pessoas? Na verdade, o usucapião não tem audiência, é muito difícil ter audiência, né? É quase impossível. O juiz só marca audiência, o juiz, o Poder Judiciário,
quando ele se torna litigioso. Então, para que tenha essa audiência, o que tem que acontecer? O juiz vai ter que marcar, ou melhor, vai ter que ter uma contestação, uma oposição, e o juiz fala, não, vamos marcar uma audiência de instrução e julgamento para escutar as partes. É engraçado, eu advogo com os campeões no Brasil todo, né? E já tem muito juiz, mesmo os campeões litigiosos, que não está marcando audiência, porque eles soltam despacho, inclusive soltou um despacho semana passada, que o campeão é prova material, não é prova oral, né? No entendimento daquele juiz ou juíza. Então, corre esse risco. Para nós é até melhor. Professor, você tem algum processo aqui no Paraná? Se você sabe me dizer mais ou menos como o pessoal aqui entende? Tenho. O Paraná, ele é um ponto de interrogação na minha cabeça, sabe? Aí, é complicado, né? Porque eu já ganhei causas aí de uso capião, direito imobiliário, que eu pensei, né? Eu e Deus, né? Falei, nossa, esse caso vai ser complicado, vai ser difícil. Vou fazer porque o cliente quer e vou fazer o melhor, né? Na mão de Deus. E ganhamos. E teve casos assim, que nem da senhora Antônia. 25 anos de posse, morando no imóvel, provando tudo, uma senhora humilde, simples e boa de conversa, e a juíza, não, você não tem ânimos domini. Aí eu despachei com a juíza, falei, mas o que é ânimos domini para a senhora? É alma de dono, é vontade de ser dono. Todo mundo entende que ela é dona. Ela se sente dona porque ela faz manutenção na casa dela, cria passarinho, criou um viveiro de passarinho pequenininho, né? Então, assim, muito louco, sabe, doutor? Porque eu fui numa palestra e aí o juiz aqui, e ele falou tudo, assim, como era na minha cabeça, mas daí quase que eu levantei a mão. No meu processo você falou totalmente diferente, né? Ele foi contra, mas enfim, né? Fui lá para assistir, para ver como que ele ia se posicionar, mas bem... Eu brinco que a sociedade, ela tá doente, né, doutora? E na classe jurídica, mais. Eu também acredito que tem mais pessoas boas do que ruins, sempre, em qualquer profissão, no mundo, mas o povo que é ruim, que é doido, tá fazendo mal, né? Porque você vê, essa senhora, 37 anos de posse, e bem provada, sabe, doutora? Não tinha, inquestionável. Tanto é que nós conseguimos ganhar em segundo grau, né? Mas eu não sei se levou pro lado pessoal. Às vezes leva pro lado pessoal, às vezes tem juiz, eu senti isso já. Tem juiz que entende que advogado, uso capião é coisa de invasor. E não tem nada a ver, né, doutora? Nada a ver. Paraná, o pessoal tá meio complicado, né? Mas, complicado. Parece que o juiz ali aqui do fórum é tranquilo, não sei, né? Mas vamos pra cima. Vamos pra cima, tem que fazer com educação, com respeito, bem feito. E quando a gente vê que é um caso polêmico, já leva pro judicial, evita de fazer no cartório. E quando vê que é muito polêmico, não custa nada despachar com juiz, juíza. Esse ano eu despachei com muito juiz, inclusive eu fiquei muito feliz, porque muita gente boa me atendeu muito bem. Então, é o que a doutora falou, o bem sempre vence. Tô focada nisso, né? Professor, deixa eu te perguntar mais uma coisa, que eu fiquei na dúvida. Será que, daí você me corrige se eu estiver errada, o artigo 1208, que fala de como se ele estivesse lá por permissão? Sim. Acho que né? Como que eu afasto isso? Eu preciso fazer um tópico? Não preciso? Por permissão. Não entra nessa esfera. O seu uso capião tem que ser limpo. O que é o uso capião limpo? A doutora vai falar de posse, vai falar de posse pacífica, vai falar de animus domini, vai falar de posse exclusiva, de gestão exclusiva. É nisso que a doutora vai se concentrar. Questões de inventário, mera permissão. Porque se a doutora menciona isso na peça, o que a doutora está fazendo? Está ajudando o outro lado a se achar na defesa. Você entendeu? Sim. Se for para alguém falar sobre isso, que seja quem vai contestar, né? Isso. Essa é a ideia. Só para ver se eu estou focado, assim, se eu estou olhando para a direção certa. Não, evita. Foi uma das exigências. Evita de entrar em questões polêmicas, questões contraditórias. Não faz isso não entra não. E aí, quanto a súmula, o enunciado, então assim, já está bem pacificado que é possível, eu não preciso ficar aprovando o direito para o juiz, né? Não precisa não. Na verdade, a doutora pode falar que já é um entendimento da STJ, é possível o herdeiro fazer uso capião, né? Então, mudou muito, né? Hoje está muito pacificado o uso capião de apartamento,
Mas é o sentido da coisa, né? Eu acho que não temos que dificultar a regularização da propriedade, nós temos que facilitar, e a justiça também, entender isso, né? É melhor para todo mundo, né? É claro que uma hora a gente advoga de um lado, uma hora a gente advoga do outro, a doutora também, mas a verdade é uma só. Se existe de fato abandono, se existe de fato uma pessoa que cuida da área há muitos anos, poxa, vai dificultar a vida dela, ela vai viver uma situação perpétua de irregularidade, né? Injusto, né, doutora? Que nem eu te falei, são pessoas idosas. Então, ele que está ali administrando esses imóveis há 15 anos, ele está com medo de falecer e deixar um problema para quem vai herdar. Olha só. Então, acho que ele está se movimentando, está investindo, até me apoiou na mentoria, ele falou, não, vamos fazer porque ele quer resolver, sabe? E aí agora ele já determinou que ele vai resolver desse jeito, né? Vamos ver se vai dar certo. Não, vai dar certo, a doutora vai arrasar, com certeza. Vai Porque arrasar. quando eu comecei a estudar e procurar vídeos, para mim ficou muito claro que o direito existe e que eu poderia fazer, né? Que não teria problema. Mas aí eu fico, né, com medo de entendimento contrário, pela questão do inventário. O direito, eu falo que nós só vamos ter julgamentos próximos do que está na lei quando for feito por robô. E olha lá, né? Se não fraudarem, se não alimentarem o banco de dados de forma errada. Porque são pessoas que julgam. E cada um pensa de um jeito, é muito subjetivo, né? Às vezes você pega um juiz até ele conhece a matéria, mas ele tem raiva porque no passado um parente perdeu um imóvel por uso capião. Aí você vai falar, mas o juiz tem que ser neutro. Mas não é. Nem juiz, nem juíza, nós não somos neutros, nós somos. Né? Nós somos o quê? Nós somos a vivência da vida, né? De tudo que a gente experimenta, né? Tudo que a gente passou, a gente é o resultado disso, né? E a gente tem mágoas, tem como qualquer ser humano. Então, o direito ele acaba sendo muito perigoso porque ele é muito subjetivo, né? Eu já tive casos da mesma peça, muito parecida, reação renovatória de aluguel. Eu distribuí, o juiz deu ação renovatória. Ganhamos ação renovatória. O juiz de outro cartório falou que não tinha direito. E é engraçado que os mesmos documentos, as mesmas teses, e aí você vê, né, que não tem sentido. E é isso que a gente tenta explicar para o cliente, né, porque às vezes ele coloca tudo na nossa mão, né. Ele entende que o advogado perdeu por causa de um documento que eu mandei, ele não colocou. E aí a advocacia ele é muito cruel nesse sentido, né? O juiz ele vira contra você, o cliente vira contra você, tem esses colegas psicopatas, narcisistas que entendem que você é inimigo, né? Então a advocacia tem que ter religião, não importa qual, porque senão você fica doido, né? Fica doente, né? Espiritualmente eu falo, né? É verdade, é puxado para nós, né? Principalmente quando você começa que você não tem resultado, você não tem muita coisa. Então, você precisa ter resultado para você convencer, para você converter, para você fechar o contrato, para você precificar. É um pouco cruel, assim. Mas, assim, agora eu já estou, que nem você já me falou, focando na parte boa e positiva. Então, parece que eu estou fazendo até com mais facilidade. E, doutora, do fundo do meu coração, como professor, sabe, querendo o teu bem, algo que eu também tenho dificuldade ainda, estou trabalhando em mim, mas tem que exercer, tem que fazer um trabalho dentro de você espiritual. Chegou em casa, esquece, né? Mas eu sou advogado. Não, na tua casa você não é advogado, você é você, né? Ou seja, você é aquela pessoa, aquela criança que tem uma história, esquece a profissão, porque senão a gente fica doente, a gente adoece mesmo. Eu falo isso porque eu dei muita palestra, muita aula, e doutora, eu não tenho vergonha, se você me acompanha as minhas aulas, né? Eu sei que tem gente que só conta vantagem, só conta coisa boa, que tudo cobra 20 mil. Não, a advocacia mudou minha vida financeiramente, da minha família, mas eu também fiquei com vários problemas de saúde. De ficar tanto tempo de pé, eu tenho varizes na perna, problema de circulação. Mentalmente, hoje eu tomo remédio para dormir. Professor, juro, você vai falar um negócio desse. Toma um remedinho para dormir, senão não durmo, a cabeça não desliga. Ou seja, ficou sequelas da pressão, né? Então, é complicado. Então, se cuida, se ame, viu? Pode deixar. Estou trabalhando nisso também. Estou focada em mim agora, na minha saúde, porque eu sei que eu preciso estar bem para... Isso. E sempre aquele colega que queira te desmerecer, que vai acontecer, que é normal.
numa peça ou porque faz parte da OAB, você neutraliza. Você pensa assim, ó, é um problema da pessoa. Não é normal, não é normal. Né? E a pessoa que faz isso, você imagina com um lixeiro, com um porteiro, ou seja, profissões em regra mais humildes, né? É fogo, né? Mas faz parte, a gente não vai mudar o mundo. Tem até uma frase, você quer mudar o mundo? Vai pra tua casa, cuida do teu marido, tua esposa, dos teus filhos. Não é isso? E vai dando certo, né? É. Deixa eu perguntar outra coisa. A gente fez a ata e fez uma outra ata para constar essa conversa que eles tiveram, sei lá, acho que por 5 anos. Que foi a filha desse meu cliente pedindo documentos para poder começar a fazer alguma coisa aqui. Né? Para provar que eles tentaram. Tá. Essa ata eu também não coloco no meu processo, coloco, não precisa. Qual que é o teor dessa ata? Você tá com ela aí? Não tô porque ficou com ela e ela foi para uma viagem que tá no exterior e aí eu não consegui pegar ainda, mas Tá. eu vou pegar. Tá. Mas pelo que ela me falou, é só uma conversa que elas tiveram assim, nós vamos dar entrada aqui para fazer, eu tenho que fazer acho que um inventário, tô precisando do documento de vocês. E aí ninguém nunca mais mandou, ninguém mandou documento nenhum. E pararam de conversar e perderam contato. Acho que trocaram de telefone, né? Parece que é só isso. Porque se for esse conteúdo, vamos pensar juntos aqui. Não ajuda a gente na prova da posse, né? Não ajuda porque ninguém está afirmando nada. Não ajuda em relação à posse mansa pacífica, porque dá a entender que estão se organizando para fazer um inventário. Pelo que a doutora está me contando, eu acho que seria muito mais negativo do que positivo. Por quê? Porque poderia ser uma prova na cabeça de um juiz de mera tolerância. Entendeu? O juiz poderia olhar esse documento e falar aqui, ó, aqui está a prova, mera tolerância. Ninguém abandonou o imóvel, sempre discutiram em fazer o inventário, entendeu? Sim. O uso capião é uma ação muito gostosa de fazer porque ela não tem transjulgado material. Se a doutora perder hoje, amanhã a doutora transitou julgado, pode propor outra ação, né? Então é uma ação gostosa, mas ela é muito diferente das outras. É uma ação que a gente, às vezes, falar menos nos fatos é melhor do que falar demais e se perder. Falar de litígio, briga, muitas vezes, falar de direitos hereditários, né? Então, é onde a doutora pode se enroscar e ter uma dor de cabeça, entendeu? Eu acho que tem um tópico aí no requerimento que eu mandei que eu falo que ele está na propriedade pelo princípio da Saizine, né? Por ser herdeiro. Será que essas coisas eu também tenho que tirar? Você sabe, doutora, é uma postura minha. Eu sei que notificação, a gente sempre pensa numa contra-notificação, né? Mas quando existe uma peça impeditiva, porque o nome da peça é essa, peça impeditiva de uso capião extrajudicial. Ou seja, o advogado ou advogada quer dar uma queimada. Se vir registrar aqui, não registra não, hein? Eu orientaria a doutora nem a apresentar defesa, sabe? Não dá corda para se coçar. Porque se a doutora apresenta uma defesa, tá dando mais corda pro cartório levantar informação. Ou seja, fica uma peça sonsa lá, largada lá, que o cartório... Tem cartório que arquiva, tem cartório que não. Tem cartório que não leva em consideração, entendeu? Sim. Mas levar isso pro juiz, que ele está nessa propriedade, por que ele está lá? Porque ele é herdeiro? Eu preciso fazer isso, né? Precisa. Preciso, né? Preciso apresentar. Na verdade, um dos requisitos no uso capião é a origem da posse. E a doutora vai ter que contar, né? Qual que é a origem da posse? Talvez porque o imóvel estava abandonado pelos outros herdeiros, e aí sim, né, ele sentiu a vontade de assumir a posse, dar função social à propriedade, mas nunca foi mera tolerância, sabe? Sim, só para entender como é que eu posso, né, colocar isso em palavras para que eu acabe não me contradizendo, né, não sei. Não, mas a doutora tá bem, o raciocínio certo, parabéns, doutora inteligente, vai arrasar. Vai arrasar. Assisti muito vídeo seu, professor. Vai arrasar e tem outra. Aí depois a cidade inteira vai procurar a doutora fazer os capião e ações de direito imobiliário, viu? Amei. Vai sim. Tô querendo